Avançando então para a lição do domingo, onde iremos considerar em domingo e segunda alguns elementos da história do profeta Jonas. A história de Jonas é uma história breve. Eu vou até abrir aqui o registro bíblico no primeiro texto, que é o texto de Mateus. Eu acho muito interessante que em duas histórias que recebem hoje muito ataque, de dúvida, de desmerecimento, o dilúvio e a história de Jonas, Jesus se referiu a estes dois eventos em momentos diferentes do seu ministério. Ele falou acerca de Noé e do dilúvio lá no sermão profético, no capítulo 24 de Mateus, mas ele se refere ao profeta Jonas, no capítulo 12, e isso do livro de Mateus. E é muito interessante nós pensarmos nisso, porque Jonas é um livro pequeno, profético, chamado o conjunto dos profetas menores do Antigo Testamento, e embora seja um livro breve, ele é um livro impactante. A história contém lições que nos ligam a elementos relacionados aos eventos finais. E da mesma forma como Jesus, então, valida a história do dilúvio, ele também valida a história de um homem que foi engolido por um peixe e 3 dias vomitado no mar. Por mais incrível que isso possa parecer, a validação que Jesus dá a este fato histórico registra a realidade desta história, destes fatos que aconteceram com o profeta Jonas. E exatamente Jesus faz uma comparação. Estou aqui com a minha Bíblia em Mateus capítulo 12, e eu vou pedir para a produção colocar o 12, verso 40 de Mateus. Por favor, produção. Mateus 12, 40. E Jesus então diz assim: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então Jesus faz aqui uma comparação dos 3 dias e 3 noites que Jonas esteve no ventre do peixe com os 3 dias e 3 noites que ele passou na sepultura. E ele faz uma referência nesse mesmo texto ao juízo. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis está aqui quem é maior do que Jonas. Jesus estava fazendo uma repreensão ao coração endurecido. E o único sinal que ele daria àquela geração eram os 3 dias. Na verdade, quando se fala 3 dias e 3 noites, são períodos completos de 24 horas, e mesmo que Jesus tenha passado uma pequena parcela de tempo na sexta-feira, sábado, dia completo, e uma parcela um pouquinho maior do que na sexta-feira, no domingo, mas também não foi dia completo, esses são considerados dias. É uma forma de compreender, de interpretar dias e noites. É uma parte de um dia completo, uma parte de um outro dia, apontando aqui o que Jesus queria dizer e mostrando para aqueles que estavam ao seu redor o endurecimento do seu coração. E essa era a missão de Jonas. E é possível compreender claramente porque que Jonas ele não quis atender, porque os assírios eram pessoas muito cruéis e muito usavam de barbaridades contra os seus inimigos. Ir para a maior cidade deles, percorrê-la durante 3 dias, anunciando que se eles não se arrependessem, eles iriam morrer. Jonas estava se colocando numa posição de grande risco. E é muito interessante entender e visualizar. Às vezes nós esquecemos que Jonas também é mencionado em outra parte da Bíblia. Deixa eu achar aqui na minha Bíblia o livro de 2 Reis, capítulo 13. Deixa eu ver aqui. Só um momentinho, gente. Aqui está, no 2 Reis, capítulo 14, não capítulo 13. E ali no verso 25, então é mencionado Jonas, filho de Amitai, profeta que era de Gat-Efer. Então, a Bíblia nos dá aqui esta localização de Jonas em Gat-Efer, uma cidade do norte de Israel, vivendo no tempo do rei Jeroboão II de Israel. Isso vai nos levar aproximadamente ao ano 785 a.C. Essa é a localização histórica aqui do profeta Jonas. E esses dias eram dias difíceis para Israel.
Quando nós lemos aqui os relatos do 2 Reis 14, nós vemos é um tempo em que o povo de Israel estava com o coração endurecido. Pouco abaixo do verso que eu li, aqui no 2 Reis 14, o verso 26. Produção, coloca aí, 2 Reis 14, 26, por favor. Porque viu o Senhor que a aflição de Israel era muito amarga, porque não havia nem escravo nem livre, nem quem socorresse a Israel. Então, o tempo de Israel, diz o verso 27, ainda não havia chegado, mas eles endureceram o coração. Deus comissiona o profeta Jonas para pregar numa outra cidade impenitente, pecadora, ímpia, ao passo que os próprios irmãos de Jonas estavam numa condição decaída. E Jonas vai pregar uma mensagem que não é popular, uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de condenação aos pecados. E Jonas fugiu. É perfeitamente compreensível do ponto de vista humano entender por que Jonas não queria pregar lá. Estaria arriscando sua pele por um povo que já havia ameaçado Israel algumas vezes, um povo considerado inimigo, para quem Jonas não devotava nenhum tipo de amizade, de bem-querer, de consideração. Então acontece tudo aquilo que nós já sabemos, ele vai, foge, Deus o traz de volta, ele passa pela experiência do peixe, e então ele vai e prega. E aqui o autor faz uma relação interessante com a mensagem que nós deveremos pregar no final dos tempos, uma mensagem de arrependimento, de chamado para a Babilônia, para que os fiéis saiam de Babilônia. Interessante esta relação, e isso não significa que todos os que forem chamados para sair de Babilônia se arrependerão, como foi o caso de Nínive. Todos se arrependeram, uma comoção geral na cidade, e Nínive naquela ocasião não foi destruída. Mas Deus aqui faz esta relação que o nosso compromisso é chamar esse povo como Igreja Adventista Sétimo Dia, como um movimento profético do tempo do fim. A nossa responsabilidade será pregar não só naquele tempo, mas desde agora e até o tempo quando a porta da graça ainda estiver aberta, chamando o povo para sair de Babilônia. E muitos poderão sofrer agravos por conta desta pregação, mas Deus vai estar conosco, Deus vai nos fortalecer, assim como esteve com Jonas e o fortaleceu. Desta maneira, com estas relações, eu nunca havia pensado que esta pregação de Jonas a Nínive era uma representação desta profecia de Apocalipse 18:4, quando o povo de Deus, batizado pelo Espírito Santo, purificado, com pecados confessados, eles com o rosto resplandecente sairão a chamar os justos para sair de Babilônia, e aquele que tiver o coração em Deus fiel, ele vai atender. E desta maneira colocamos um ponto final na lição do domingo.